Que o Espírito do nosso Deus esteja em seu coração nesse momento e que o seu coração esteja também preparado para acolher estas palavras, crer nelas, porque só conhecer as palavras de Deus não leva ao céu. O diabo também conhece a palavra de Deus. O diabo conhece Deus e, no entanto, olha onde é que ele está. Então, só conhecer não leva ninguém para o céu, mas que você creia no seu coração e na sua alma. Amém. Irmãos, nós estamos iniciando a Semana Santa. Uma semana tremendamente especial para a vida da igreja e na vida da igreja. São muitos fatos nesta semana que aconteceram e poderíamos falar sobre inúmeros deles. Mas nós temos o texto do Evangelho desta noite, que já começa com o momento da crucificação do nosso Senhor. Os inimigos de Jesus, olhando e esperando que o plano dele se concretizasse, estavam aguardando finalmente darem o grito de vitória sobre Jesus, porque o que queriam de fato era calar a sua voz. E eles conseguiram no alto daquela cruz. No entanto, isso não importava para Jesus. Jesus em nenhum momento ligou para a intenção deles. Jesus estava focado na sua missão, no seu caminho, na sua obediência ao Pai, que era a coisa mais importante na vida dele e no seu ministério aqui neste mundo. Ele sabia que o seu sofrimento chegaria logo, logo ao final. No alto daquela cruz, Jesus ainda encontra forças para dizer uma das frases e fazer um pedido ao Pai, que eu tenho certeza que talvez nós tenhamos dificuldade em fazer. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por que eu digo nós com dificuldade? Porque quantos de fato não precisam responder, mas pensemos quantos cristãos de fato nesse mundo hoje iriam orar pelos seus inimigos e oram por eles, por aqueles que te perseguem, por aqueles que querem ver o seu fim, ver a sua destruição, calar a sua voz. Por quem Jesus, afinal, estava orando? Pai, perdoa-lhes. Quem estava sendo incluído nessa oração de Jesus? A quem Jesus estava se referindo quando ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa-lhes? Como gostamos de achar culpados para tudo nessa vida, e a gente sempre tem, e dificilmente nós vamos chegar em primeira conclusão que nós somos muitas vezes culpados pelos nossos sofrimentos, pelas coisas que acontecem em nossa vida. Como gostamos de sempre jogar a culpa para os outros, vamos pensar. Eu fiquei pensando, será que nós conseguimos encontrar um culpado por Jesus estar na cruz nesse momento? E aí eu penso que culpados deveriam ser os discípulos, né? Porque os discípulos, eles chegaram para Jesus e perguntaram, Senhor, aonde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Porque se não tivessem preparado a Páscoa, que era a saída do povo de Israel do Egito, se não tivessem perguntado para Jesus, quem sabe Jesus ele se calaria. Mas eles perguntaram, ou talvez pelos próprios discípulos que fugiram na hora do perigo, abandonaram o seu mestre, simplesmente procuraram salvar a sua pele e deixaram Jesus de lado. Pedro até ficou, mas o que é um homem diante de 30, 40, 50 soldados que foram para prender Jesus?
Talvez o culpado seja os discípulos, né? Por Jesus ter sido pregado na cruz. Ou será que culpado foi Judas Iscariotes? Porque Judas, ele traiu Jesus. Eu acho que o culpado foi Judas. Se não tivesse traído e dado o beijo para mostrar quem era Jesus, quem sabe ele não estaria na cruz. Ou talvez os soldados que o prenderam, porque os soldados sabiam que ele era inocente. Talvez poderiam ter deixado Jesus fugir, mas resolveram cumprir a ordem de prender Jesus. Talvez Pedro, porque Pedro disse: eu não conheço esse homem. Pedro negou. Talvez o Sinédrio. Quem é o Sinédrio? E esse é o detalhe importante para todos nós, tá? Prestem atenção quem era o Sinédrio. O mais alto tribunal religioso daquela época dos judeus, do qual faziam parte os sumos sacerdotes, e os atuais e os anteriores, os chefes religiosos, quer dizer, os anciãos, e os professores da lei. Tinham 71 pessoas ali naquele sinédrio. Tribunal religioso. Mas não eram eles que falavam da palavra de Deus? E foi esse tribunal que condenou Jesus? Eu acho que eles são os culpados por Jesus estar na cruz. Talvez Herodes, o Herodes Antipas, governador da Galileia, homem que mandou matar João Batista. Talvez Jesus está orando por ele. Simão, aquele homem que carregou a cruz de Jesus. Aí a gente olha e diz: mas espera aí, ele não ajudou Jesus a carregar o peso? Sim, mas ele não queria carregar. Se vocês olharem lá, vocês vão ver que os soldados o obrigaram a carregar. Mas ele ajudou a carregar. Quem sabe ele é o culpado, porque se não tivesse ajudado, Jesus, quem sabe, nem daria conta de chegar lá em cima. A multidão, quem sabe, que olhou e não fez nada, aplaudiram. Aliás, o ser humano gosta de espetáculo. Vejam que a leitura de Lucas disse: a multidão que estava ali para ver o espetáculo. Ora, reparem se o ser humano parece que gosta desses espetáculos, mesmo que seja injusto, mas o ser humano aplaude, gosta, reúne, vai atrás. Então acompanharam Jesus durante o trajeto, mas nada fizeram para impedir. E talvez aquelas pessoas que Jesus estava orando, talvez sejam por eles. Será que Jesus estava orando por nós também? Será que Jesus estava olhando para o século 21 e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem? E aí nós hoje vamos dizer: não, mas espera aí, eu não vivi naquele tempo, eu não podia fazer nada. Mas era exatamente por nós também.
era por todos esses que eu citei, mas também era por mim e por vocês. Culpados foram todos eles. Não escapou um que pudesse dizer: eu não sou culpado por essa morte. Nem Pilatos, que lavou as mãos diante do povo e disse: eu não sou culpado desse sangue inocente. Mas ele é culpado. Quero, irmãos, que imaginemos e transformemos os nossos pecados que estão pregados nesta cruz. Esses pregos que aqui estão na cruz são os meus e são os seus pecados. Exatamente isso. O que segurou Jesus naquela cruz foram os nossos pecados. Aqueles pregos seguraram Jesus lá. Ele foi colocado lá. Eu e vocês. Quando a gente tem aquela mania de dizer assim: eu só cometi uma mentirinha. Mas foi essa mentirinha que levou Jesus aqui. Eu só dei uma enganada no outro ali para ganhar um dinheiro extra. Mas é esse pecado que fez Jesus ser pregado na cruz. Quando viram Jesus na cruz, eu penso que os discípulos que conheciam ele, sabiam quem ele era, talvez estavam vendo o amor de Deus pregado ali na cruz. Talvez eles estavam vendo o amor de Deus sendo eliminado pelas mãos humanas. Quando viram Jesus pregado na cruz, tanto os discípulos como Maria, como todos aqueles que estavam ali, talvez viram a esperança dos judeus, dos não-judeus, dos cristãos, ali junto, pregado na cruz. Quando viram Jesus pregado na cruz, talvez se perguntaram: aonde está agora a minha santificação? Onde é que está a minha justificação? Quem vai ser o meu rei? Quem vai ser o Messias? Quem vai ser aquele que vai vir para libertar o povo? Porque eles estavam olhando aqueles que eles tinham depositado toda a confiança ser pregado na cruz. Então agora, o que vai ser de nós? Aqueles que conheciam Jesus talvez se perguntavam: ele falava de uma vida eterna, mas eu estou vendo ele morrer na cruz, um céu maravilhoso com ruas de ouro. Então eles estavam vendo a esperança de uma vida eterna pregada naquela cruz. Imagine então quando eles viram que tudo isso, eles viram ser sepultado, quando eles viram que Jesus foi colocado no túmulo e fecharam o túmulo. Então foi enterrada a esperança, foi enterrado o amor de Deus, foi enterrada a nossa justificação. Foi enterrada a esperança de uma vida eterna com Deus. Foi assim que Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que frase bonita para dizer.
E nós, como filhos de Deus, tomara que nós tenhamos essa oportunidade de dizer isso também naquele dia. Agora sim, finalmente os inimigos estavam vibrantes, estavam felizes, porque o túmulo tinha sido fechado, o Jesus está morto e agora tudo acabou. Está resolvido o problema. O problema é que os outros lembraram. Não os discípulos, os outros lembraram que ele fez uma promessa que em 3 dias ele ia reconstruir o templo, o seu corpo. E então, em 3 dias, ele sai do túmulo. E quando ele sai do túmulo, ele não saiu sozinho. Saiu com ele a evidência do amor de Deus. O amor que se fez carne, depois habitou entre nós e depois ressuscitou no 3º dia. Quando Jesus sai do túmulo, então, a esperança volta ao coração dos discípulos. Porque o amor, a esperança, a justificação pela fé, não ficou lá no túmulo, saiu. E se nós estamos aqui hoje crendo e confessando e vivendo essa fé, não é porque tudo isso vem a nós por causa do Espírito que transformou o nosso coração. Lá saiu a certeza do que Deus fala na Bíblia, que o justo viverá por fé. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E lá, quando Jesus sai do túmulo, então sai finalmente o cumprimento de uma promessa de um céu maravilhoso, preparado para todos nós. Então, irmãos, eu penso que ninguém deveria ter nada mais importante na sua vida do que amar esse Deus, do que ser dedicado a esse Deus, do que ser consagrado a esse Deus. Ninguém deveria ter nada mais e colocar o reino de Deus em primeiro lugar em tudo, porque o que Jesus fez por nós, ninguém mais fará. Nunca nós veremos alguém fazer por nós o que Jesus fez. Então, irmãos, Cristo vive. Essa é a mensagem que nós vamos proclamar nesta semana. Cristo vive. Porque Ele vive, nós também viveremos pela ressurreição dEle. Creia, Cristo não está mais morto, Ele vive para todo sempre e um dia virá para nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.